Atenção aos motoristas que circulam por rodovias da região metropolitana. Já chove forte em alguns locais, o que provoca transtornos do trânsito. Na BR-116, há problemas devido ao alagamento da pista lateral no sentido capital interior, após o viaduto da Boqueirão. Além disso, no mesmo trecho, houve 2 acidentes sem gravidade. Direto da redação. Câmara pode avançar hoje na votação do projeto que libera biografias não autorizadas. O autor do projeto, que prevê a publicação desse tipo de obra independente da autorização da pessoa biografada, o deputado Newton Lima, conseguiu convencer os líderes partidários a votar a urgência da matéria. Com isso, o projeto passará a ter prioridade na pauta da Câmara. A matéria deve ser votada até o dia 28 e existe a possibilidade que a votação ocorra hoje. O projeto precisa ainda passar pelo Senado. A questão tem gerado grande polêmica no campo literário e vários autores e biógrafos criticam o posicionamento do grupo Procure Saber, formado por músicos e compositores que defendem direitos autorais. Da Central de Jornalismo, Pedro Quintana. Unimed Rio Grande do Sul. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. Notícia na hora certa. Volta na rede Gaúcha Sat às 9 horas. Hora certa. Cartão de crédito Porto Seguro. Inclui pagamentos do seguro de auto. 7 horas 3 minutos. Alô, senhor motorista? Eu mesmo? Eu tô ligando pra oferecer pro senhor um ótimo cartão de crédito. Obrigado. Você já tem cartão? Não sei ainda, porque nosso cartão é aceito em milhares de estabelecimentos. O meu também. Valeu. Não sei ainda, porque com esse cartão o senhor acumula milhas aéreas. O meu também, amigo. O meu é da Porto Seguro. Ele dá desconto no seguro, na saída, serviço pro carro. Não sei ainda, porque eu gostei desse cartão. É o telefone do cartão? Cartão de crédito Porto Seguro. Atenção, seguro. O Ministério da Cultura e Secretaria de Estado da Cultura apresentam o Plano Bienal do Mercosul Porto Alegre, de 13 de setembro a 10 de novembro, na oficina de Gazão, Arte Memorial do Rio Grande do Sul e Santander. Lei Federal de Incentivo à Cultura, patrocinador de portais, previsões e apelo do Santander, financiamento da Cultura RS, Secretaria da Cultura, Governo do Estado do Rio Grande do Sul, realização Ministério da Cultura e Governo Federal. Brasil, país rico é país sem pobreza. A vida não estrada, zero destino, um sonho de liberdade, um sonho de amanhã. Um dia no Uruguai, outro em São Argentina. Um chão pelo Valentim, o pensamento vai. Não vejo a hora de chegar. Armazenes, sua logística é nossa paixão. Vai começar o Renova Contento, a sua chance de deixar sua casa ainda mais linda com até 50% de desconto. Isso mesmo, são móveis planejados do showroom Contento com 50% de desconto. E sofás, poltronas, salas de jantar e muito mais com 30% de desconto. Vem deixar sua casa um arraso. Venha aproveitar o Renova Contento. Contento, ambiente sob medida. Uma empresa do Grupo Elevato. Brincadeira sem limite, diversão toda hora. Pega, tem na Panvel. Panvel e Hugs Turma da Mônica. Você e seu bebê sempre bem. Panvel. Aplicativo Futebol da Gaúcha. Muito futebol! Baixe gratuitamente no seu celular ou tablet. Sete horas 6 minutos, 7 e 6. Manhã de muitos transtornos na região metropolitana em função da chuva da madrugada. Ouvinte,
Marcos Cavaleiro relata: estou parado em frente à réu do Rodovias em Esteio. Não consigo seguir em direção a Sapucaia devido ao rio que se formou na Avenida Presidente Vargas, que é a principal de Esteio. Outro relato de ouvinte: acidente entre carro e caminhão na BR-386, quilômetro 432, com trânsito lento no local. A mensagem é do Walter de Canoas. Delcio alerta: LS-020, na altura do sítio do Beto, em Gravataí, com grandes alagamentos. A água, inclusive, invadiu residências. Trânsito difícil, complicado nesse ponto da LS-020, que liga a região metropolitana até Taquara. Temos mais informações de ouvintes aqui sobre a situação da chuvarada na região metropolitana, através do nosso porteiro. A gente, na medida do possível, aqui vai fazer novos relatos, mas você que está circulando, por favor, mande a sua informação, mande dizer o que está acontecendo, onde você está, se a chuva continua e se tem principalmente problemas como esses aqui que estão sendo relatados, principalmente a partir de Esteio, onde também um raio caiu nas instalações do Transurb, impedindo a circulação dos trens entre Novo Hamburgo e a primeira estação de Canoas, que é a estação São Luís. Só há trem circulando neste momento entre a estação Matias Velho, em Canoas, e o centro de Porto Alegre, a estação Mercado. Gaúcha hoje, 7 horas. As manchetes do dia. Queda de raio em Esteio compromete circulação do Transurb. Contas da luz para clientes da CE sobe mais que o dobro da inflação. Servidores do Banrisul decidem manter greve. Câmara dos Deputados aprova mini reforma eleitoral. Decisões contra Corinthians e Atlético Paranaense definem se Copa do Brasil terá Grenal nas semifinais. Fora as informações do tempo, a previsão chegando com Cléo Brum. Os temporais ainda permanecem entre a Serra, o Litoral Norte e grande parte da região dos vales. Capital e região metropolitana não tem tanto temporal assim, mas chove em vários pontos da região. A distribuição da chuva e também a distribuição dos temporais é bastante irregular em toda essa parte leste e nordeste do estado. Alguns pontos com chuva muito forte, alguns pontos com muita trovoada e grande parte das áreas também onde a situação foi bastante fraca e em outras áreas até nem choveu. A expectativa de manter um comportamento de tempo instável para o Rio Grande do Sul hoje. Ainda agora pela manhã, vários trechos com chuva do centro para o norte do estado. Na metade sul e no oeste, a tendência de chuva somente mais perto do meio-dia, principalmente durante o período da tarde. Por aqui, esse em torno do meio-dia deve abrir um pouco o tempo e aquecer, e depois voltam a ter mais pancadas de chuva fortes no final da tarde. A tendência de chuva também à noite em todo o Rio Grande do Sul. As chuvas continuam amanhã, melhora um pouco o tempo na sexta-feira, mas sábado volta a ter chuva forte. Marcelo. 7 e 9, ouvinte ao repórter, o Gaúcha hoje, 7 horas. Rogério motorista, tudo parado na 116 em frente à estação Esteio, em frente ao Parque de Exposições Assis Brasil. O estado em Cachoeirinha é crítico. Estou quase pegando meu bote para sair de casa, informa a ouvinte Priscila. Esteio está debaixo d'água, há lugares em que chega a ter onda nas ruas. Nunca vi nada igual, diz o ouvinte Gerson. Avenida de Sapucaia, com muitos pontos de alagamento e carros parados na altura da estação Luiz Pasteur. Canoas trancou tudo no sentido interior capital nesse momento. Chuva forte agora no bairro Anchieta, informa o Jairo Madalena. São 7 horas 10 minutos, a temperatura em Porto Alegre de 18 graus e 8 décimos. Queda de raio em Esteio compromete circulação do Transurb. Trens só estão circulando entre as estações Mercado em Porto Alegre e Matias Velho em Canoas. O tráfego de composições está momentaneamente suspenso entre as estações São Luís, no lado de Canoas, e Santo Afonso em Novo Hamburgo. A empresa trabalha para consertar o defeito, mas ainda não há previsão de normalização do serviço. A conta da luz vai subir 13,30% para clientes da CE a partir de sexta-feira. O aumento é mais do que o dobro da inflação oficial e praticamente anula o desconto de 18% oferecido pelo governo em fevereiro. O reajuste foi autorizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica e atinge 1,5 milhão de clientes em 72 municípios gaúchos. Para a indústria, a alta será ainda maior, de 16,61%. Câmara aprova a mini-reforma eleitoral e proíbe propaganda com placas, cartazes e bonecos de candidatos. O uso de bandeiras dos partidos nas ruas será permitido. Como o texto foi modificado, a proposta precisa voltar para reexame do Senado. Servidores do Banrisul rejeitam nova proposta do banco e decidem continuar em greve.
greve. Paralisação já dura 35 dias e não há previsão para acabar. Prefeitura de Alvorada entrega ao Ministério Público documentos referentes à auditoria interna que apontou fraude de mais de R$1 milhão na gestão passada. O desvio envolve irregularidades no pagamento do Vale Alimentação. O ex-prefeito João Carlos Brum não se manifestou. Caminhoneiro morre em acidente na RS 129 entre Guaporé e Serafina Correia. Flávio Boff, de 41 anos, morreu em colisão frontal contra um Corsa. O motorista do carro sofreu ferimentos leves e foi encaminhado ao hospital de Guaporé. Atropelamento com morte na RS 118 em Sapucaia do Sul. César Luiz da Silva Lumertz, 43 anos, foi atropelado por um carro cujo motorista fugiu sem prestar socorro. Criminosos tentam invadir a unidade do Exército na zona sul de Porto Alegre. Detalhes com Pedro Quintana. O caso ocorreu na madrugada desta quarta-feira. Um grupo de bandidos tentou entrar na sede do 8º Esquadrão de Cavalaria do Exército, na zona sul de Porto Alegre. O local fica na Avenida Orleans, no bairro Serraria. De acordo com a Brigada Militar, o caso aconteceu por volta das 2h30 da madrugada. Os invasores foram recebidos a tiros e fugiram. Até o momento não há informações sobre o paradeiro do grupo e nem sobre a motivação da invasão. 7h12, o ouvinte é o repórter do Gaúcha hoje, 7 horas, Esteio debaixo d'água. Já estão tirando moradores da rua Bom Jesus, no bairro São Sebastião, informa a Márcia. Esteio alagado, inúmeras pessoas abandonando as casas, reforça o André Medeiros. Sou de Esteio, o trânsito está todo parado no centro da cidade. Tudo alagado e sem condições de circulação, informa a ouvinte Luana Almeida. Não tenho como sair de Esteio, estou perto da Morada 2, em uma ruazinha com o carro boiando, esperando o guincho para ser rebocado, informa Vive, também de Esteio. Situação crítica, portanto, nesta cidade da região metropolitana. 7h13, Câmara dos Deputados volta a adiar votação do projeto sobre dívidas dos estados com a União. O Senado deve votar proposta que impede redistribuição de cadeiras das bancadas estaduais na Câmara dos Deputados. Por comparecer do TSE, estados que tiveram crescimento populacional menor devem ceder vagas para as unidades com o maior avanço da população. Pelo novo critério, o Pará seria o maior beneficiado, com o acréscimo de 4 deputados. O Rio Grande do Sul perderia uma vaga. No entanto, o Senado e também a Câmara são dispostos a barrar a mudança, mantendo a atual divisão. O PTC admite atrasos e espera concluir ciclovia da Avenida Ipiranga em 2014. Trecho de 1 quilômetro da obra está em serviço há mais de 6 meses sem conclusão. A Prefeitura de Porto Alegre vai manter no cargo a esposa de José Fortunati. A decisão foi tomada depois que o Ministério Público ingressou com ação pedindo a exoneração de Regina Becker da Secretaria Especial dos Direitos dos Animais sob alegação de nepotismo. A Assembleia Legislativa aprova a tarifa única de pedágio para o Rio Grande do Sul. O governo avalia vetar o projeto, pois traria redução de investimentos. A Farmácia de Medicamentos Especiais do Estado em Porto Alegre não terá atendimento ao público nesta quarta-feira. O expediente será apenas interno para a realização de inventário de estoque. O atendimento volta ao normal amanhã. O projeto de lei que proíbe o uso de comandas nas casas noturnas e em espetáculos da capital pode ser votado hoje na Câmara de Vereadores. Se aprovado, o valor consumido pelos clientes deverá ser cobrado na hora, podendo ser usadas fichas ou cartão eletrônico. A Câmara vota requerimento de urgência, apreciação do projeto que autoriza a publicação de biografias não autorizadas. O projeto chegou a ser aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, mas um recurso obrigou o texto a ser submetido ao plenário antes de ser encaminhado ao Senado. Santa Rosa deve decretar situação de emergência devido ao temporal da última segunda-feira. Cerca de 500 casas foram atingidas pelo temporal na cidade. A expectativa é que o texto volte a ser discutido na sessão de hoje. Câmara cria comissão externa para investigar o uso de cães em experiências do Instituto Royal em São Paulo. Na semana passada, manifestantes invadiram o laboratório e resgataram 178 cães que seriam utilizados nas pesquisas científicas. 7h15, a temperatura em Porto Alegre nesse momento na Ipiranga com Érico Veríssimo é de 18 graus e 6 décimos. As informações do trânsito chegam agora. Alerta principalmente para quem mora entre as cidades de Esteio e Sapucaia do Sul, se puder retarde a saída de casa, porque o trânsito está muito complicado dentro das cidades, com diversas ruas alagadas, e também na BR-116. Nesse momento, os principais problemas estão no sentido capital interior. As obras do viaduto de Sapucaia do Sul têm muita água nesse momento e o trânsito está parado. Nós estamos a 15 minutos
veículos tentando entrar em Sapucaia do Sul e estamos parados na BR. A Polícia Rodoviária Federal já foi acionada e tenta uma alternativa, tenta um desvio no trecho. Até uma solução, o trânsito deve continuar parado. Há muita água na pista lateral já após o viaduto da Boqueirão, em Canoas, e também no trecho entre Esteio e Sapucaia do Sul. Quem segue em direção a Porto Alegre encontra também trânsito muito lento, em especial na entrada de Canoas e no centro da cidade. Não há registro de acidentes graves nesse momento na rodovia. Os problemas são devido à chuva. Então, quem puder, deixe para sair mais tarde de casa nesta manhã. Da BR-116, Matheus Ferraz. A chuva provoca problemas na circulação na RS-118, especialmente trecho de Gravataí, onde a chuva é bastante intensa. O trânsito dos veículos já é bastante lento, mas não há um registro de acidentes e os carros não chegam a parar completamente. Mas o alerta fica em função da visibilidade, que é bastante prejudicada devido ao volume de chuva neste momento na RS-118 em Gravataí. Na RS-040, região de Viamão, não registra chuva, não há também um registro de acidentes. O congestionamento é de 2 quilômetros a partir da parada 36 em direção a Porto Alegre. Trânsito mais complicado, Lomba do Sabão. De Gravataí, Paulo Rocha. Manhã com chuva, pista molhada, escorregadia, problemas na rede de sinaleiras da Ipiranga com a Zenha. Motoristas também devem ter atenção na Bento Gonçalves e Protásio Alves, as duas principais vias de acesso da Zona Leste e área central, com intensa circulação. Na saída de Porto Alegre, movimento se intensificando na Castelo Branco e acesso do aeroporto Salgado Filho, mas sem congestionamentos. Veículo estragado na Plínio Crefe. Motoristas também devem redobrar os cuidados no trecho da Coronel Marcos, onde o movimento vem se intensificando no sentido do bairro ao centro. Felizmente, não há registro de acidentes graves na capital. Com informações do trânsito, Paulo Saraiva Júnior. 7h18, a última informação sobre o trem Zurb, que está com problemas entre Novo Hamburgo e a estação São Luís, em Canoas. Os técnicos da Transurb já estão no local onde um raio caiu para realizar o reparo do sistema. Mas pelo menos por enquanto não há qualquer previsão de volta da operação dos trens entre as estações São Luís, em Canoas, e Santo Afonso, em Novo Hamburgo, segundo foi informado agora há pouco pela direção da Transurb, pela central de operações da Transurb. 7h19, ouvinte, nosso repórter aqui no Gaúcha hoje, 7 horas. Tio Barto, do transporte escolar, informa que não está conseguindo pegar as crianças em Esteio, pois a cidade está debaixo d'água. Mais informações aqui que estão sendo repassadas. Gravataí, perto da GM, parada 100, virou dilúvio nesse momento. A informação é do ouvinte Sandro. Mais relatos. Pista lateral da 116 em Canoas, na estação São Luís, totalmente alagada no sentido Porto Alegre-São Leopoldo, informa o ouvinte Léo. Muita chuva ainda na Moradas do Bosque, em Cachoeirinha, onde está Wagner Robaski. Acidente entre carros e moto na Bento Gonçalves, antes do terminal Antônio de Carvalho, EPTC no local. O alerta é do ouvinte Henrique Richter. E mais uma informação aqui: estou parado em frente ao hospital de Esteio para esperar escoar a água que inunda a cidade. Até quando vamos passar por isso? Pergunta a ouvinte Lúcia. Mais uma que dá conta do alagamento intenso na cidade de Esteio pela chuva da madrugada. 7h20, 7h20. Temperatura na capital, na Ipiranga com Érico Veríssimo, nesse momento é de 18 graus e 6 décimos.